com a candidatura do deputado Marcelo Castro. Eu estou vendo nos jornais muitas coisas saírem que não é verdade. Essas informações que dizem que o deputado Marcelo Castro é candidato a senador, isso não é verdade, elas são distorcidas. Segunda-feira fizemos uma reunião na casa do deputado Temício Filho, onde nós discutimos a permanência da candidatura do deputado Marcelo Castro, porque o jogo acabou, não tem mais aquela história de critérios, e o Marcelo é o candidato que mais agrega. Então, para mim foi uma surpresa essa história de dizer que o deputado Marcelo Castro é candidato a Senado. O PTB não aceita essa história de empurrar de goela abaixo qualquer candidatura. Eu diria que querem conturbar o ambiente. Ou o deputado Marcelo Castro é o nosso candidato a governador, ou nós vamos buscar uma alternativa onde o PMDB possa participar de uma chapa majoritária. Jamais o PMDB vai fugir da luta, mas o PMDB precisa mostrar sua cara numa chapa onde possamos indicar pelo menos a ser o vice-governador. E nós temos grandes candidatos. O Marcelo, nós estamos lutando e trabalhando para que ele seja viabilizado. Se não quiserem, se não acontecer que o Marcelo não se viabilize, vamos buscar uma alternativa. Nós temos o candidato Silvio Mendes, uma grande liderança política, um grande prefeito, tem um grande trabalho. O PMDB já saiu do PSDB, então não há por que também não se discutir com o Silvio Mendes. Nós temos essa liderança ímpar, um grande trabalho do João Vicente Claudino, uma liderança como senador dos mais votados, que colocou o seu nome na base aliada, que se fosse pelos critérios, o escolhido deveria ter sido ele, não sei porquê, racharam essa posição, tiraram essa posição e não colocaram. Eu não entendi até hoje, porque ele saiu mais votado das pesquisas, era o que tinha a maior densidade eleitoral, e de uma hora para outra tiraram o tapete do senador João Vicente Claudino. Então, ninguém faz política. Você não vê mais chances do senador João Claudino ser o candidato pela base? O que eu vejo é que há hoje alguns partidos da base que querem apenas que os outros partidos votem nele. Mas ele não quer votar nos partidos. Ou seja, o João Vicente tem que votar no PT, mas o PT não quer votar no João Vicente. O problema está aí. O problema está aí. Eu vejo alguns deputados do PT indo para a televisão dizendo, não, acabou, zerou, o João Vicente está fora da discussão. Ora, como é que você quer que o João Vicente vote no candidato do PT e o PT não pode votar no João Vicente? Essa história de dizer que o programa de governo, dizer de que para dar continuidade a esse projeto tem que ser do PT, não. Os outros partidos da base aliada apoiaram e desenvolveram o trabalho juntamente com o Elton Dias. O Elton tem boa vontade, eu cito nele, é um grande administrador, mas muitas vezes o PT está segurando essa regra. Então o PT tem que ter mais humildade, buscar também que os outros partidos também tenham interesse também em lançar sua candidatura. O João Vicente tem, o Marcelo tem. Então, se continuar com esta imposição, não vamos chegar a lugar nenhum. O que acontece? O Silvio vai sair dia 31 e automaticamente, a partir daí, doutor, ninguém sabe o que vai acontecer na política do estado do Piauí. Então, o governador busque logo reunir a base, se é que existe ainda base, que eu acredito que não é uma base, há hoje reunião de partidos, mas não há um consenso. Então, automaticamente, se não há um consenso, cada um vai buscar a sua sobrevivência política. O PMDB também tem que ter a sua sobrevivência, porque nós precisamos fazer o maior número de deputados estaduais e federais. Então nós precisamos fazer uma coligação majoritária e proporcional. Quem quiser coligar com o PMDB já vai sabendo. Tem que fazer uma coligação proporcional para deputado estadual e para deputado federal. Se isso não acontecer, não terá coligação com o PMDB. O primeiro critério do PMDB é a coligação proporcional. Agora, deputado, essa postura do governador Elton Dias de postergar essa decisão de anunciar quem será o candidato, de repente desgastou até a imagem do governo? Não há dúvida nenhuma. Automaticamente criou-se para o governador, ele perdeu uma vaga no Senado, que era uma vaga tranquila, porque agora ele não tem como sair mais. Por que será que o governador abdicou disso? Exatamente por isso, porque o governador colocou 4 pré-candidatos, o vice-governador se achou também no direito que é legítimo dele, de ser candidato a governador. E aí houve um rompimento com o senador João Vicente, não há dúvida nenhuma. Então o governador, para conseguir segurar a base,
resolveu permanecer. Mas se ele continuar da maneira que está, se tomar uma rédea, o pulso, nós vamos continuar na indecisão e vamos levar então a um racha nessa base aliada, se não tiver imediatamente, até o dia 15 de abril, uma decisão, um comando forte em relação a isso nas mãos do governador. Se houver uma iminência de racha então? Não há dúvida nenhuma. Porque não vamos aqui enganar a população e achar que há só cordeirinhos nessa discussão. Você acha, a população, que o Wilson apoiaria o João Vicente? Você acha que, do jeito que está o PT, os outros partidos vão votar no candidato do PT? Não vai. Então, ou há humildade de que só tem uma vaga para governador, não tem 4, só tem uma. E essa humildade seja discutido dentro da própria base, e há também na política, não pode se guardar ódio nem rancor. Esquecer o que passou, buscar uma unidade e discutir um candidato que tenha densidade eleitoral. Não adianta, Zé Neto, eu também quero ser governador. Eu quero ser um dia governador, mas eu tenho o meu limite. Não adianta eu querer ser candidato governador agora, se o povo não quer. Então o povo me quer como parlamentar nesse momento. Então as pessoas têm que ter humildade. Então não adianta apenas eu querer. O povo tem que querer. Quem define é o povo. O povo é que define o destino de quem será o futuro governador do estado do Piauí. Das eleições passadas, da primeira eleição, ninguém acreditava no governador Elton Dias. Ele ganhou do mito que foi o Napoleão. O Malceta ganhou do mito que foi na época o Átila Lira. Mostrando que o povo do Piauí é independente. Ele não aceita corda no pescoço. Ele é independente. Então, eu espero que haja essa humildade. Se nós não tivermos essa humildade, nós não iremos a lugar nenhum e, automaticamente, o PMDB não pode ficar nessa indecisão e tem a sua posição independente de discutir também política com o prefeito Silvio Mendes, que é um amigo e que tem um grande trabalho prestado no estado do Piauí. Agora, deputado, a gente falou aqui em racha da base aliada. Agora, em particular, você acha que o PMDB também pode rachar? Não há dúvida nenhuma. Não, o PMDB hoje, rachar que eu digo em relação à base. O PMDB está unido, nós estamos apostando na unidade, onde for, vai todo mundo. Agora, nós sabemos que dentro do PMDB... Acha dentro do partido? Não, acha difícil. O que é hoje no PMDB? Há pessoas que querem uma coisa e outras outra. Isso é normal. Mas tem uma discussão de que a maioria tem que prevalecer a maioria. A maioria. Então a maioria discutiu, a maioria disse que é isso, tem que ser. Não temos que discutir. E esse sentimento que o senhor expressa hoje aqui, ao vivo, na TV Eldorado, seria um sentimento nosso do PMDB também? Não há dúvida nenhuma. Eu também estou colocando hoje o sentimento de todos os delegados do PMDB, dos prefeitos e dos vereadores. Eu não falei isso na imprensa, estou falando pela primeira vez. Ou nós tomamos a decisão e acabamos com esse disse-me-disse, ou nos liberam para que nós possamos tomar outra decisão. Ou seja, o PMDB tem que ter essa posição. O PMDB não pode ficar nessa indecisão que a população não quer. Ou façamos uma reunião com o diretório estadual, buscamos os delegados e os prefeitos para opinarem para que caminho que andar, se é o caminho do Silvio, se é o caminho do João Vicente, ou se é o caminho da candidatura própria, ou nós façamos essa reunião logo, ou nós vamos discutir quem é o candidato da base. Agora, ficar nessa indecisão não vai trazer benefício nem para o PMDB e nem para a base aliada. Ok, são 11h48, conversamos aqui com o deputado estadual João Madison, que certamente vai tecer aqui o seu comentário e deixar os seus agradecimentos. Agradecemos, deputado. Eu que agradeço aqui mais uma vez, o Evaldo.